É uma alegria muito grande para a gente estar aqui com vocês. É uma alegria especial, na verdade, para a gente do Brasil. De Portugal, a gente se sente em casa, na verdade. Eu, particularmente, e minha família, nos sentimos em casa quando estamos aqui em Portugal. Falar da doutrina espírita, para a gente, é uma satisfação enorme, tanto quanto falarmos da nossa área técnica. O Espiritismo é uma filosofia que faz parte essencial da nossa existência. E ao longo da exposição, vocês vão entender o porquê. Então, o tema mediunidade, caminho para ser feliz. Por que caminho para ser feliz? Porque a mediunidade, ela é uma situação onde muitas pessoas, quando a apresentam de forma mais ostensiva, elas ficam receosas de entendê-la, de educá-la e de desenvolvê-la, trazendo problemas de variada ordem, que podem fazer com que essas pessoas vivam a vida toda de forma, vamos dizer assim, desequilibrada, quando não a aceitam e não a compreendem. E muitas vezes as pessoas transitam, vamos dizer assim, de forma desordenada por várias especialidades médicas à procura da resposta aos seus sofrimentos, às suas problemáticas, porque não encontram, vamos dizer assim, as explicações que seriam necessárias e importantes para que elas pudessem viver a sua mediunidade de forma plena. Então, nós vamos ter duas situações, porque a mediunidade, segundo Allan Kardec, no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, ele coloca como médium toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. Mas esse termo ele vai reservar mais especificamente para aquelas pessoas que sentem isso de uma forma mais ostensiva. Então, em linhas gerais, todas as pessoas têm um certo grau de mediunidade, ainda que seja intuitiva, mas tem algum grau de mediunidade. Mas há aquelas que trazem de forma bastante ostensiva. E é basicamente desse grupo que a gente vai tentar tratar na noite de hoje. A experiência que a gente tem, a gente vai tentar trazer aqui para vocês, nessa troca que vai haver, a coisa mais prática. E sabemos que todos vocês são muito estudiosos. Todos vocês, com certeza, já têm um conhecimento da codificação kardeciana, da obra básica, das obras subsidiárias de André Luiz, etc. e tal. Então, o que a gente vai tentar trazer aqui é um pouco da experiência pessoal que a gente tem no atendimento que a gente faz na nossa casa espírita às pessoas que semanalmente chegam com as suas demandas relacionadas à questão específica da mediunidade. Então, vamos lá. Qual é o tipo de situação que frequentemente nós encontramos na casa espírita? A mediunidade eclode. E, com a sua eclosão, vem uma série de dúvidas, de interrogações, de questionamentos. Quando essa mediunidade eclode, uma parcela dessas pessoas procura o atendimento médico. Por quê? Porque você ouvir vozes e ver vultos, para a psicopatologia, você tem uma alteração da dimensão mental senso-perceptiva. Então, isso é uma alucinação. E a alucinação é um dos elementos constitutivos dos diagnósticos das síndromes psicóticas, como, por exemplo, a esquizofrenia. Um dos elementos. Nas doenças, você necessita que outras características se apresentem no indivíduo. Uma dificuldade de socialização, um problema, uma diminuição do rendimento profissional, afetivo, familiar, junto com outras alterações da esfera do pensamento. Mas, quando a situação surge, algumas pessoas ou muitas pessoas têm como a primeira atitude procurar a assistência médica. E repare bem, atendemos uma senhora que chegou ao nosso consultório e quando ela sentou e começou a contar a história, nós sentimos uma presença ao lado dela.
E as perguntas que nós fizemos para ela confirmaram que se tratava de um caso típico de mediunidade mesmo. Sendo que ela já tinha passado por 2 facultativos que lhe tinham prescrito medicações antipsicóticas e que nada tinha resultado. E eu expliquei para ela que se tratava, na verdade, de mediunidade e dei uma explanação relativamente rápida, mas satisfatória. Ela ficou extremamente brava. Levantou-se, disse que nunca mais voltava lá. Repare, passaram-se, acredito, 2 anos. Após 2 anos, essa senhora volta. Como nós atendemos uma quantidade de pessoas muito grande, claro que eu não lembrava mais dela. Mas quando eu olhei na ficha, eu tinha colocado uma observação. Então eu disse, eita, é ela. Ela voltou. E eu disse, e aí, qual o problema? Ela começou a contar a mesma história. Eu disse, espera aí, a senhora não veio há 2 anos atrás, me contando a mesma coisa? Eu passei por mais 3 médicos. Me passaram novas medicações, mas não teve jeito. E eu quero que o senhor resolva. Aí, mas não fale daquelas coisas não, viu? Eu disse, que coisa? Aquela coisa de mediunidade. Eu disse, mas eu vou falar de novo que o seu problema é esse. Se a senhora não for buscar o conhecimento para que a senhora possa... Não quero. Eu disse, então eu nada posso fazer para a senhora. Eu não vou passar mais medicação que não vai dar jeito. Ela foi embora brava de novo. 3 anos depois, ela volta. Mas quando ela voltou, eu reconheci. Eu já estava esperto já. Eu disse, lá vem ela de novo. E ela trouxe dessa vez um saco, que eu teria até uma fotografia. Pena que eu não estou aqui com o computador. Um saco era enorme. E nesse saco tinha as caixas vazias de todas as medicações que existem disponíveis para tratamento de transtorno psicótico. Ela pegou com raiva, colocou de cabeça para baixo o saco e despejou todas as caixas em cima da minha mesa. Eu nunca vi tanta caixa de medicação. Eu disse, a senhora usou tudo isso? Ela, usei. Sim, senhor. Melhorou alguma coisa? Nada. Continuo vendo as sombras, o vulto aparece, ri para mim, me fala coisa, manda eu dar recado para o povo. Eu não quero isso para a minha vida de forma alguma. Resolva a minha situação. Eu resolvi a sua situação. Aí começo a falar mais uma vez. E ela simplesmente diz que não quer nem saber disso. Então, veja que é uma situação delicada. Porque é uma situação de não aceitação de uma situação que provavelmente, pelo que a gente entende da literatura, ela pediu, foi preparado todo o seu esboço do perispírito, toda a sua articulação foi feita, perispiritualmente falando, e espiritualmente, para que ela viesse com a mediunidade, para que ela pudesse, percebendo essas dimensões da vida, ela evoluir, ela crescer, ela se redimir das suas dificuldades do passado. E, no entanto, quando o espírito chega, na hora do vamos ver, ele refuga. Repare bem, se a gente for ver o livro Os Mensageiros, que é o 2º livro da série André Luiz, eu acredito que todos vocês aqui conheçam, nessa obra, uma primeira parte é dedicada, os capítulos, aos médiuns que foram preparados e, quando chegaram aqui no plano material, deram para trás. Então, veja que é uma situação muito comum. Quando você percebe a sua situação, você se nega a trabalhar no campo mediúnico. Por quê? Porque dá um trabalho danado. Eu acredito que todos, pelo menos que são trabalhadores aqui da casa, sabem que é trabalhoso, é uma situação trabalhosa. No entanto, mais vale a sensação do dever cumprido do ponto de vista espiritual durante instantes, quando você percebe a presença, por exemplo, do seu mentor espiritual, lhe aprovando a sua atitude com esforço, com dedicação, mais vale aquele instante do que uma vida de, vamos dizer assim, superficialidades e etc. e tal. Mas a gente lida frequentemente com essa situação, a ponto de não ser incomum as pessoas chegarem lá na casa e dizerem assim, olha, eu vim aqui para você tirar aquela coisa de mim. Aí você espera para ele desescrever o que é aquela coisa, já sabendo do que é aquela coisa. Né? Eu queria que você tirasse, que eu não aguento mais esse negócio. Eu estou dormindo e
me chamam, me acordam no meio da noite e manda dar recado para uma pessoa e manda eu fazer isso, e eu não quero isso para mim, não. E chegam ao ponto de oferecer até dinheiro. Eu pago quanto for possível. Você tirando isso, resolvendo esse problema, digo, meu filho, minha filha, quem lhe deu foi Deus. A suspensão da sua mediunidade, se um dia, porventura, ele achar que cabe, ele vai suspender. Mas e é essa a história que acontece em geral. Muitas vezes, muitas e muitas vezes, acontece do indivíduo ele ser atendido nos hospitais e nas clínicas psiquiátricas. Nós temos um trabalhador na nossa casa espírita, que é de outra cidade, não tem uma frequência tão grande, mas sempre vai na nossa casa nos auxiliar, e que ele foi internado durante vários anos no manicômio. A história dele era o seguinte: ele dava passividade a entidades que eram muito agressivas. Não tinha nenhum conhecimento e não tinha nenhum controle da sua mediunidade, não sabia nem o que era mediunidade. Quando ele tinha crise, que a entidade se manifestava, ele quebrava tudo que tivesse pela frente. E as pessoas levavam-no ao hospital psiquiátrico. E numa dessas ele ficou internado durante muito tempo. As medicações não faziam efeito e ele foi submetido a várias sessões de eletroconvulsoterapia. Várias, e várias, e várias. E aí ele tinha alta, passava um tempo mais ou menos em casa, e depois, um belo dia, ele estava assim, olhando assim para o nada, e mudava o comportamento e começava de novo as crises, e a entidade falava e falava coisas, e levava para o hospital, e nisso ele foi sendo internado várias vezes, e em todas elas, sem exceção, submetido a 30, 40 sessões de ECT. Um dia, um médico jovem chega e assume a enfermaria do hospital. Olha para ele e manda a assistente social chamar a família. A família chega. Imagine que os filhos dele, todos são pastores protestantes. O médico chama, veja a situação, para se tornar mais dramática a situação, né? Olhe, eu quero que você leve o seu pai embora daqui do hospital. Que o seu pai não tem problema médico. O problema do seu pai é um problema de ordem espiritual. Os filhos fizeram aquele alvoroço. Fizeram, espernearam e... O senhor está querendo o quê? Que eu leve meu pai para um centro de macumba? O médico não tinha religião. Se não me engano, era até ateu. Mas o médico viu que, do ponto de vista técnico, ele não preenchia os critérios para um diagnóstico psiquiátrico. Era alguma coisa que não era médica. Ele foi assim, muito direto nessa situação. E ficou a confusão instalada, mas não teve jeito, e ele disse: enquanto eu estiver coordenando aqui, o seu pai não entra mais aqui no hospital. Vocês têm que resolver de outro jeito. Veja como a espiritualidade age. Intui um profissional que não é nem espírita para mostrar o caminho correto a seguir. E aí o pessoal leva o cidadão para casa sem saber o que vai fazer com ele. Porque pensando, quando der a próxima crise, a gente vai fazer o quê? Que a gente não pode mais levar para o hospital, que o médico disse que não vai aceitar. Pois bem, tinha um vizinho que frequentava uma casa espírita. Levaram-no para a casa espírita e lá identificaram a situação. Ele começou a trabalhar e a situação do hospital psiquiátrico ficou uma coisa do passado. Ele guardava uma carteirinha, ele guarda. Engraçado que algumas pessoas chegam, começam a pedir para contar a história, ele mostra lá a documentação e tudo. E fica uma situação delicada até para a gente que é da área médica, porque como é que pode o indivíduo ter internado, né, e tudo, e na verdade era outra situação. Então cabe a nós que fazemos parte da ciência médica termos um pouco mais de humildade e entender que nem tudo na verdade, pode ser catalogado como doença e que a gente tem que ter uma atenção maior, porque talvez a gente possa evitar que muitas pessoas que, na verdade, padecem de problemas espirituais estejam internados nessas clínicas e, enfim, algumas vezes é importante, é necessário, mas a gente tem que ter ponderação para poder, inclusive, auxiliar e nortear, porque não é só questão do internamento. A vida dele ganhou um sentido, ganhou uma razão, ganhou uma motivação, porque ele descobriu
uma dimensão da sua realidade emocional, psíquica e espiritual que ele não teria se ele ficasse ali restrito a um quarto de um manicômio. Então isso é uma coisa muito séria. Não é somente a questão da gente estar confrontando com um status de um conhecimento científico. É o fato da gente poder proporcionar às pessoas uma qualidade de vida boa, correta, melhor. Então, tivemos a oportunidade de ver vários casos, mas muitos casos como esse. Então é necessário que a gente possa, sim, divulgar melhor, esclarecer melhor sobre a questão da mediunidade, para que a gente possa promover de forma universal o recurso do conhecimento sobre isso, para todas aquelas pessoas que, se não têm essa potencialidade em si, com certeza tem algum familiar, tem alguém conhecido. Existem situações que nos exige que nós tomemos um posicionamento. Porque eu não sei aqui, mas, por exemplo, a maioria dos locais, mesmo no Brasil, onde, embora mais disseminado o conhecimento espírita, ainda sofre certas restrições, porque nosso país, por exemplo, a maioria é católica. Então você abre a boca em qualquer lugar para dizer que é católico e ninguém vai olhar para você de lado. Mas espírita, a pessoa já fica, e muitas vezes você deixa de dar uma orientação por receio de ser taxado disso ou daquilo outro. Repare bem uma situação que nos ocorreu. Estávamos atendendo no consultório, na clínica, e a secretária entra e disse, olha, eu vou ter que botar uma pessoa na frente. Ela chegou na frente aqui na recepção e está querendo destruir as coisas. Não é uma coisa muito normal, tem uma coisa estranha. Já se deitou, já se levantou, já pegou água, café, já ofereceu coisa para o povo, estou sentindo que o negócio não está bom. Vou colocar na frente. Pode colocar, coloque. Coloquem-na. Entra a moça, uma jovem. Ela entra, eu me recordo que eu estava lavando as mãos. Quando eu olho para ela, eu disse, ela está acompanhada. E aí me chega uma entidade e que diz, o problema dela tem que ser resolvido no centro. Tem que ser resolvido no centro. Chama a família, peça para a família, primeiro, mande a família pegar os valores na recepção, que o problema dela não é médico. Segundo, manda ela ir mais tarde no centro que a gente vai resolver lá. Eu, meu Deus, essa tinha sido a primeira vez que tinha acontecido. Meu Deus, e se esse negócio não der certo, hein? Se esse negócio não der certo, vai ser complicado para mim. Aí ele foi bem positivo. Faça agora. Tá bom. Chamei a família, vi, expliquei, disse, pode ir, já era no final da tarde. Disse, pode ir para o centro? Centro, que eu chego já. Quando eu acabar aqui, eu vou para lá. Acabo os atendimentos e vou para o centro. Fazer esse atendimento de emergência. Chego lá, estava a família esperando, meio ansiosa, aquela coisa toda. E a equipe que a gente tinha chamado para fazer a assistência veio também chegando, de sorte que eles ficaram lá no salão, num clima de meditação, com a musicazinha ambiente, nós fomos para a salinha. Nessa salinha, as entidades que a acompanhavam se manifestaram, falaram os motivos e etc e tal, e de forma até meio incomum, porque quem trabalha nesse processo sabe que muitas vezes essa desobsessão ela acontece paulatinamente, às vezes são meses, você dialogando com as entidades para que a pessoa vá melhorando ao mesmo tempo que vai fazendo o tratamento, que vai fazendo a sua reforma íntima, o conhecimento. Geralmente é assim, não é mágica. Nesse caso especificamente, quando acabou a reunião, quando saímos, a jovem estava conversando naturalmente com os familiares, como se nunca tivesse tido nada. A orientamos acerca de tudo que se passava, fizemos assim um breve histórico da situação. O resumo da ópera. Das orientações que ela teria que seguir a partir de então, e etc e tal, mas que era por ali o caminho. Ela já fazia muitos dias que estava desorientada e etc e tal. Aí no outro dia ela foi lá na clínica.
falar com as secretárias. Levou umas caixas de chocolate, conversou com o povo e tal. Aí a nossa secretária entrou, rapaz, me diga uma coisa, o que foi que vocês fizeram com ela? Porque ela é outra pessoa. Aí eu disse, olha, vá lá no centro que você vai ver como é reunião, tudo. E aí ela começou a frequentar e etc e tal. E está lá, até hoje. Então veja como é a dinâmica. Às vezes, muitas vezes, nós que militamos nessa área, e principalmente aqueles que também são da área médica, ficam em situações que são delicadas. Mas a espiritualidade que nos secunda no sublime desiderato de levar alívio e de levar esclarecimento às pessoas, não há de nos deixar desamparados. E não há de deixar desamparados a nenhum de nós. Basta que abramos os nossos corações de verdade para que a espiritualidade possa trabalhar com a gente. Agora, para isso, a gente tem que se desvencilhar das nossas inquietações e a gente tem que se desvencilhar muitas e muitas das nossas necessidades que a gente julga que sejam importantes, mas que na verdade não são. Repare a situação que nos ocorreu. Um cidadão chega de outra cidade para fazer um tratamento, estava numa situação muito difícil. Mas o danado começou a melhorar e já começou a não querer seguir a coisa padronizada. Já queria concessões. E um belo dia ele chega e disse, olha, eu estou bem melhor, vai demorar muito tempo ainda para acabar meu tratamento? Eu olhei para ele, disse, olha, acredito que daqui a um mês e meio acaba. Ele, isso tudinho, o cidadão chegou quase de maca. Quase de maca chegou. Aí começou a melhorar e já começou a ter ideia. Mas por que você está tão apressado assim para essa finalização do seu tratamento? Porque o senhor sabe, né? Final de semana chega, a gente trabalha muito na semana e a cervejinha é sagrada, né? A cervejinha é sagrada. Eu disse, meu amigo. Aí a gente começa. Então repare que a gente quer ser feliz, a gente quer desfrutar da vida e ao mesmo tempo a gente quer viver a plenitude espiritual e quer tudo ao mesmo tempo. Mas a gente vai ter que escolher o que a gente quer. Porque vai ser impossível a gente ter tudo ao mesmo tempo. Não quer dizer que a gente vai ter que viver uma vida, vamos dizer assim, de total abstinência de todas as coisas que sejam prazerosas, digamos assim. Mas, quando a mediunidade chega e lhe chama para o trabalho, você vai ter que ter consciência que você vai ter que abrir mão de muita coisa, para que seja feita a vontade dele na nossa vida e não a nossa. Mas a gente geralmente quer dar aquele jeitinho para que seja feita a nossa vontade. E aí é onde é que existem as dificuldades. Porque muitas e muitas vezes, por exemplo, e a gente que faz atendimento em muitos dias na semana, na casa espírita, e às vezes cansa. E às vezes a gente está no meio da rotina do trabalho, e hoje, graças a Deus, que não é dia de ir para lá. Deus me perdoe, mas estou muito cansado. Hoje eu não piso naquele centro. Nem por nada nesse mundo. Aí quando a gente acaba de dizer isso, aparece um mentor e diz, olha, hoje vai ter trabalho. Daqui a pouco vai aparecer uma situação, você vai ter que ir. Eu digo, faço não, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí acontece tudo como ele está dizendo. Aí o pessoal esperando em casa, a gente no centro fazendo atendimento. Mas hoje de novo, e tem um amigo nosso, que ele também participa de todo esse movimento, e o pai dele, ele mora ainda com os pais, e o pai dele é uma pessoa que é bem controladora, sabe? Bem controladora. Aí, ele também está nesse barco, aí ele disse, rapaz, eu morro de rir. Quando eu chego, o papai faz, de novo, rapaz, de novo? Como é que pode esse negócio? É todo dia. Eles não dão folga para vocês não, é todo dia. Ou seja, a espiritualidade que vai acompanhar o trabalhador, e que vai, mais ou menos, identificando a sua potencialidade, a sua disponibilidade, ela vai trabalhando com você. Repare que é o seguinte, é feita uma amizade que a gente tem. Tem aquele amigo que você tem uma sintonia tão grande que, olha, é como se fosse eu.
O que ele disser está dito, é como se fosse eu. O pensamento é quase uniforme. A espiritualidade, quando sente a entrega da pessoa, ela vai tendo aquela mão dupla. Eu acredito que a maioria de vocês assistiu o filme Chico Xavier. E você repare quando o Chico vai fazer aquela programa Pinga Fogo, ele conversa antes com Emmanuel. Olhe, me acompanhe, tudo. E ele tinha certeza absoluta que o Emmanuel estava do lado dele. Existe essa... Quando é que a gente tem dúvida se o nosso mentor, o mentor espiritual, está com a gente ou não? É quando a gente se distancia pelas nossas atitudes, pelas nossas faltas, pelos nossos comportamentos arredios e etc. e tal. É isso que acontece. Mas a espiritualidade, quando a gente se decide ao trabalho, ela vai estar sempre nos acompanhando. Não como uma babá, o tempo todo com a gente, mas sempre nos momentos importantes, nos auxiliando, nos orientando, quando o trabalho não for de interesse pessoal, for de interesse da comunidade. Certa feita, nós fomos para a cidade de Sacramento, uma cidade no Triângulo Mineiro, onde lá viveu um dos médiuns mais importantes do Brasil. Se chamava Eurípides Barçanufo. Alguém aqui já ouviu falar nele? Todos, né? Então, que coisa boa. Então, que maravilha. O Eurípides, ele iniciou uma atividade de evangelho no lar. E esse evangelho no lar acontecia todo dia às 9 horas da manhã, na casa dele, todos os dias. Ele desencarnou e a família continuou fazendo o evangelho. E a tia Igorina, que era sobrinha dele, continuou durante sempre fazendo esse evangelho, até recentemente, quando ela desencarnou, foi para a pátria espiritual. Primeira vez que eu estive lá, aconteceram coisas muito interessantes. A primeira delas foi o seguinte: eu cheguei muito cedo, cheguei com um amigo, que era um amigo muito próximo da tia Igorina, e nós chegamos muito cedo, os primeiros a chegar. Uma senhora olhou para mim e fez: que coisa boa que você veio. E eu olhava assim do lado: será comigo mesmo? Aí fui. Você acha que ela está se confundindo com outra pessoa, né? Aí dei um abraço nela, ela: meu filho, coisa boa que você veio. Você é de onde? Eu disse: poxa, ela não me conhecia. Esse é o acolhimento que a gente tem lá na casa do Eurípides. Aí vai começar a reunião, gente de todo canto do mundo, lota esse evangelho. A energia lá, você imagina que a gente faz o evangelho geralmente em casa uma vez por semana. A gente já sabe, a gente sente quando vai chegando aquela hora um clima diferente. Agora imagine um evangelho que é feito todo dia, todos os dias, por mais de 100 anos naquele local. É um vulcão. E aí nos sentamos à mesa, eu estava assim do lado, a tia Igorina e nosso amigo que fez o evangelho. Quando começa a reunião, a gente de frente para o pessoal, e eu começo a chorar, como eu nunca tinha chorado na minha vida. Mas chorando muito mesmo. Eu comecei a ficar com vergonha. Rapaz, todo mundo me olhando aqui, eu chorando, que coisa feia. Mas eu não conseguia dar conta. E eu comecei a orar que acabasse a palestra, porque eu disse: eu vou chorar aqui a palestra toda. E todo mundo olhando para mim, que coisa chata. E não adiantava eu pensar que eu chorava muito mesmo. Muito. Quando acabou a palestra, a tia Igorina pegou na minha mão e disse: meu filho, fica tranquilo. Durante todo o tempo, o tio Eurípides estava aqui com a gente. Por isso você não deu conta. Tem uma moça ali que está passando muito mal. Muito mal. Vá atendê-la. E quando você voltar, eu quero conversar com você. Fui, fiz o atendimento. Quando eu voltei, já não tinha mais ninguém. Ela estava me esperando. Então, ela começou a me contar várias coisas. E uma delas me marcou a memória. Ela disse: olha, quando eu fui visitar o nosso lar, e foi ela quem desenhou o nosso lar, que aparece no filme depois, o nosso lar, né? Aquela estrutura toda, quem desenhou foi ela. Quando eu estava acabando os desenhos, eu comecei a ficar com muita dúvida. Será que eu estou vendo coisa que não existe? Será que isso é coisa da minha imaginação e tal? Eu peguei todos os esboços, coloquei numa sacola, e peguei um ônibus, e fui para Uberaba visitar o Chico. Quando eu vim chegando próximo à casa do Chico, o Chico vinha saindo, descendo, aí disse um nomezinho que eu me esqueci, que ele a chamava, e disse: olhe, o Emmanuel me falou, viu, que você está visitando lá o nosso lar.
ela disse que não se aguentou. Ela se desmanchou, né, toda. Porque, embora a gente tenha a companhia da espiritualidade permanentemente, muitas vezes, ao longo do caminho, a gente vai ficar com dúvida. A gente vai ter a dúvida. A dúvida vai ser uma coisa que acontece naturalmente, a gente não deve se perturbar por conta disso. Em toda a história do cristianismo, existiram os momentos de vacilações. Pedro é um exemplo muito assim, tácito disso. Quando ele vai dizer que amava Jesus, que dava vida por Jesus. E Jesus, Pedro, tu me amas? Amo, eu dou tudo por você, dou minha vida, dou tudo. Pergunta a segunda vez, Pedro, tem certeza, Pedro, que você me ama? Já ficou meio desconfiado. Ele está perguntando isso. Pergunta a terceira, e Pedro já está lá, todo murcho. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Foi próximo, não foi uma coisa assim, foi próximo ao momento de sacrifício do Cristo planetário. E quando ele se apercebe, Pedro, pela terceira vez, que ele nega e o galo canta, ele olha Jesus ali indo para o passo de Caifás, ele fica tomado de uma tristeza profunda, porque ele acompanhava todo aquele movimento, todas aquelas manifestações, aqueles fenômenos incríveis, e mesmo assim, num determinado momento, ele vacilou, embora depois ele vai se redimir, etc e tal. Enfim. Então, esses momentos de vacilações e de fraquezas, eles serão comuns na estrada de todas as pessoas que carregam em si a potencialidade da mediunidade. Mas você vê, você sente, e você em determinado momento parece que dá uma loucura e você fica, mas será que é isso mesmo? Será que tudo não passou de uma... E nós fomos fazer um curso da minha área de trabalho com pessoas do Brasil todo, no estado de Minas Gerais. E esse curso foi realizado exatamente na cidade de Pedro Leopoldo, que é a cidade onde Chico viveu a primeira metade da sua existência. E lá, no último dia do curso, eu estava no hotel e a Célia Diniz, que eu acredito que vocês conheçam, que ela é a presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que é o centro espírita fundado pelo Chico em Pedro Leopoldo, e é ela que é representada naquele filme As Mães de Chico. Ela é uma das mães que perdem a criança e tudo. E a Célia, ela é uma palestrante, inclusive internacional, e etc e tal. E a Célia aparece lá para falar com a gente, e uma das pessoas a reconhece, e aí começa a conversar e tudo, os médicos todos lá conversando, né? E ela falando das coisas, e a maioria era não espírita, estava lá somente por conta do curso, na cidade. E aí começa aquela conversa, uma coisa puxa a outra, e um deles disse, olha, eu fui fazer um estágio no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E cheguei na recepção, e uma pessoa disse, olha, aguarda aí, que o chefe do serviço vai te apresentar ao hospital. Demorou uns 5, 10 minutos, e apareceu um senhor bem distinto. Disse, é você que é o fulano de tal? Sim, senhor. Vamos lá conhecer o hospital. Andou o hospital todo, mostrou todas as dependências, como funcionava isso, como funcionava aquilo, tudo do hospital, tudo. E retornou ele para o mesmo local. Agora fica aí um pouquinho que a pessoa que vai ficar responsável por você diretamente vai chegar daqui a pouquinho. Saiu. Chega uns 10 minutos, chega o outro médico e diz, e aí, pronto para ver o hospital? Disse, não, já vi o hospital todo. E quem lhe mostrou? Foi um senhor, assim, assado. Um senhor, é aquele ali da foto. O cara riu. Isso foi o fundador do hospital, meu filho. Ele não está entre nós faz muito tempo. Agora veja a coisa curiosa. Ele nunca se indagou o que teria sido isso. Eu não sei se eu sonhei, eu não sei se eu... Não teve a curiosidade de ir buscar. Aí veio o tempo. Porque tem tempo para tudo. Né? Isso está em Eclesiastes. O tempo do despertar. Precisou passar muita coisa e um encontro ocasional, que não existe esse encontro ocasional, aparece a situação de nos encontrarmos com a Célia, que dentro do nosso país, ela
vive divulgando nos meios de comunicação, televisivos, etc. e tal, a doutrina, as pessoas a reconhecem, começam a fazer pergunta para cá, pergunta para lá, ela falando e aquela coisa toda. E terminou levando esse pessoal para conhecer, fazer o roteiro das coisas do Chico, lá em Pedro Leopoldo. E aí criar essa situação dele se sentir à vontade de indagar sobre a experiência tão marcante que ele tinha tido há alguns anos atrás. Então veja quais são os caminhos que as coisas... Porque a mediunidade, ela, quando acontece, ela não tem jeito. Não tem jeito. Em algum momento você vai se deparar com uma situação que vai te despertar para aquele vetor de você ir a fundo e buscar. Alguns anos atrás, eu vim fazer um fellow em Barcelona. E lá conheci uma médica jovem. E na primeira semana, nós almoçando, ela começou a falar algumas coisas e eu identifiquei várias características de mediunidade. Várias. Comecei a falar para ela da mediunidade. Um tempo depois, viajamos um grupo para Paris. E essa é uma coisa que marcou, mas nunca vou esquecer. Nós estávamos na Sacré-Cœur e ela estava com dúvida, porque ela estava muito próxima da gente e mergulhando muito nesse assunto, sendo que a família dela era católica, apostólica romana. Não era só católica, não. Era apostólica romana. E ela estava começando a viver um conflito. O que é que eu vou dizer para a mamãe? O que é que eu vou dizer para papai? E se isso aí tudo for mentira? Se isso for alucinação? E se não sei o quê? Mas ela não tinha dito nada disso para a gente. Viu? Fomos visitar a igreja, ela entrou na igreja, nós entramos, eu e as pessoas, e ficamos sentados no banco. Eu, como nunca fui católico, estava lá, respeitando o ambiente e vendo o movimento, mas de repente chega uma entidade e senta junto de mim. E disse assim, pega ali aquela velinha e acenda ali. Eu disse, meu irmão, nunca acendi vela não. Mas pegue e acenda. Eu disse, meu irmão, não vou não. Você vai. Agora. Pegue. É importante. Aí eu fui, me levantei. Quando eu fui pegar a vela, aí eu notei que tinha que pagar. Eu disse, meu amigo, eu tenho que pagar ainda para colocar a vela? Bote a moeda. Coloquei a moeda. E eu estava lá com a vela, né? Acesa lá. E no local que ele indicou, né? Daqui a pouco chega essa colega médica chorando. Nos pegando pelo braço para fora. O que foi que aconteceu? Eu fui lá para o altar principal. E eu fiz, e ela falando assim, com certa dificuldade. Eu pedindo a Deus que me desse um sinal de que o que você estava dizendo para mim não era mentira. E quando eu acabei a minha oração, que eu saí, você estava acendendo uma vela para São Miguel, que é o meu santo de devoção. Pois é. Ela foi ao Brasil, visitou a nossa casa espírita e hoje temos laços muito apertados, estreitos. Mas veja como a espiritualidade trabalha. Como a espiritualidade vai trabalhando. Situações que a gente não entende direito, não compreende, às vezes a gente não aceita algumas coisas, mas seguramente a espiritualidade está nos envolvendo, ela está nos orientando em todos os momentos da nossa atividade. Inclusive que a atividade não vai se restringir à reunião na casa espírita. É no dia a dia, no trabalho, é o dia a dia na rua, nas ações. Quando Bacelli perguntou a Chico sobre o que era mais importante nesse processo de interação da mediunidade, Chico foi direto e disse, o que mais importa aos espíritos é a sinceridade. É a nossa sinceridade no trabalho. É a nossa entrega nesse trabalho. Porque perfeição, só Jesus. Nós estamos muito longe da perfeição. E é muito comum, pelo menos lá na nossa casa, a pessoa chegar, eu queria tanto fazer isso, mas eu não me sinto preparado ainda.
Eu estou esperando esse chamado. Faz quantos anos, minha irmã, que você está trabalhando na lida espírita? Faz 35 anos só, meu filho. 35 anos, minha filha. Você está esperando o que mais? 35 anos? Não, eu estou estudando, estou me preparando ainda. Mas 35 anos, que preparo danado é esse? Vamos trabalhar para Jesus. Vamos trabalhar. Porque as mãos que se movimentam em prol de ação do trabalho, elas vão, com a sutilidade, despertar a sua consciência e atrair os bons espíritos que vão ordenar a sua existência, a sua vida. A ficar esperando, porque eu não me sinto ainda completamente perfeito. Teve um dia que eu pensei negativamente sobre uma pessoa. Teve um dia que você pensou negativamente sobre uma pessoa. Está bom demais, minha filha. Um dia só. Está tranquilo. Está tranquilo. Então tem essa coisa, claro, é óbvio que existem regulações necessárias para a gente iniciar o nosso despertamento. Mas a espiritualidade... Tem um livro do André Luiz chamado Libertação, que no início ele diz o seguinte: quando o trabalhador está pronto, o serviço sempre aparece. Sempre vai aparecer. Aí veja que situação nos ocorreu. Nós trabalhávamos numa cidade do interior, no interior mesmo do estado de Pernambuco. E um belo dia chega uma senhora e diz: olha, doutor, não é consulta, não, é só uma pergunta que eu tenho para lhe fazer. Eu disse: pois não. É o seguinte, eu tenho um netinho de 5, 6 anos de idade, e ele estava em casa comigo, o pai dele saiu de motocicleta, ele chegou, puxou meu vestido: vovó, papai acabou de morrer. Eu disse: que é isso, menino? Que conversa é essa? Seu pai saiu agora há pouco. Deu uns 10 minutos, chega a notícia. O meu filho foi atravessar uma avenida grande e não viu um caminhão que passou e ele morreu na hora. Sendo que meu neto disse antes da notícia chegar: o que é isso? Aí eu comecei a dar as explicações para ela, respeitando profundamente aquela dor lancinante que ela apresentava por perder o filho. No dia seguinte ela vem com uma comadre dela. A comadre já tinha outra conversa. Aí eu expliquei. 3 dias depois chega ela, a comadre, mais 2. E isso num posto de atendimento. 1 mês depois, o posto era assim: a metade para atendimento médico e a metade para tirar dúvidas acerca de coisas espirituais. Eu disse: há alguma coisa errada aqui. Espera aí. Chamei o povo e disse: olha, vocês querem que a gente inaugure um centro espírita aqui na cidade? Não, todo mundo quer. Aí você não vai fazer como? Não tem lugar. Aí também disse: olha, o pessoal da prefeitura ele é simpatizante. Aos sábados a escola é fechada. Se a gente pedir, eles cedem o espaço da escola para ter. Cederem e começou o centro lá numa escola pública aos sábados, e começou reunião pública e tal, e foi crescendo. Está na hora da gente ir para um lugar. Um cidadão resolveu vender um terreno, e a gente comprou esse terreno. E iniciamos a construção desse centro. Aí começa a epopeia. Não existia nessa cidade, essa cidade tem uma peculiaridade, que ela trabalha com produção de jeans. Jeans do Brasil e do exterior é produzido nessa cidade, é um dos maiores produtores do país, do mundo eu não vou dizer porque eu não tenho esse dado, mas do país, com certeza, é a capital do jeans, do Brasil. E não tinha trabalhador jeans. Essas calças... Desculpem a pronúncia. Então, vamos ter que importar trabalhador civil, porque não tem trabalhador da construção civil na cidade. Todo mundo só trabalha na confecção. Tudo bem. Depois de uma certa dificuldade, encontramos um filho de Deus que tinha um quarto num galpão. Disse: não, é para a construção no centro? Pode deixar os trabalhadores dormindo lá. No galpão não tem problema não. Ele tem cama, tem tudo, eles dormem lá. Graças a Deus. Aí contratamos em uma determinada cidade e levamos os trabalhadores para lá. Primeira semana que começam a fazer lá a base, um grupo fortemente armado de assaltantes entra no galpão e leva tudo, celulares, carteiras, inclusive o pagamento da semana desses trabalhadores. Já começou no prejuízo, que eu tive que ressarci-los, né? Senão eles vão ficar com raiva e não vão querer trabalhar. Mas o fato é que teve um dos trabalhadores que disse: na minha vida eu nunca fui assaltado. Essa obra não pode ser de Deus, não. Não venham mais para cá. Aí tivemos que substituir. Passa mais 10 dias certinho.
E nessa cidade existia briga por conta de polo de drogas. Né? No Brasil é muito comum isso, violência por conta de droga. Assassinam uma jovem e colocam o corpo da jovem dentro da construção. Sai na capa de um jornal de grande circulação. Jovem morta encontrado lá no seu... Imagina a situação da gente. Aí outro disse, agora eu que não fico. Eu que não fico. Que isso aqui, isso, aquilo, outro, e a gente vai substituindo. Pronto. Aí continua a obra. Em determinado momento da obra, chega o momento X. A base e a alvenaria está fechada e a gente tinha combinado com os trabalhadores o seguinte, que quando fechasse tudo, nós iríamos desocupar lá o galpão do cidadão que tinha cedido gentilmente, para eles ficarem dormindo agora na construção. Cara, não. Na construção não durmo, não. De noite aqui. E se a alma daquela moça que foi jogada aqui, daquela jovem que foi jogada aqui, aparecer para a gente? Veja só. Aí eu digo assim, olha, nós temos que ter medo dos encarnados. Já viu desencarnados chegar e fazer... Agora, os encarnados é que a gente deve ter medo. Quando eu acabei de dizer isso, entrou um grupo de assaltantes e já entrou com uma arma na minha cabeça. E ele dobrou o cano para cima e atirou. Foi um maior pipoco, foi uma zoada. Colocou todo mundo no chão, começou a chutar aquela agonia. Eu estava com o dinheiro para fazer o pagamento dos trabalhadores. O chefe pegou o dinheiro todo e disse, a sorte de vocês é que você está com esse dinheiro. Se não tivesse, a gente ia matar todo mundo. Foi embora. A cena era o seguinte, os que estavam comigo, todos se tremendo, e os trabalhadores todos assim sentadinhos, com uma cara de desolação terrível. O engenheiro que foi comigo, porque essa altura já estava aquele negócio, será que esse negócio está certo mesmo? Será que está certo? Será que não está certo? O engenheiro chegou para mim e disse, não está na hora da gente dar uma paradinha nessa obra mesmo, não. Eu disse, não, meu irmão, a gente vai continuar. A gente vai continuar até que isso fique pronto. E aí troca de novo trabalhadores. E a coisa acontecendo. Sendo que esse centro, que tem o nome Centro Núcleo Espírita Chico Xavier. Núcleo Espírita Chico Xavier. Vê que coisa. E hoje fizeram um projeto de uma autoestrada e aprovaram recentemente que vai ser a Avenida Chico Xavier. Já está aprovado pela Câmara Legislativa, que é a Avenida Chico Xavier, por conta disso aí. Mas isso aí a gente troca e vamos de novo, começar tudo de novo, vamos continuar. Passa 10 dias, e nisso as comunicações no centro, no outro centro, dizendo, olha, persista no trabalho. Persista. Porque as trevas, às vezes, querem realmente desviá-los. E a gente naquela, não, a gente vai persistir, vai persistir. Um dia eu estava no trabalho, e o encarregado liga desesperado. Isso passou 15 dias só depois, desesperado. O que foi acontecer agora dessa vez? Olha, o centro fica às margens de um rio. Disse, olha, o senhor está sentado? Disse, estou, meu filho, diga logo o que é. Disse, olha, um furacão acertou o centro e destruiu o centro todo. Disse, um furacão? Furacão não existe no Brasil não, meu filho. Que furacão? Mas um ciclonezinho foi pelo rio e saiu desviando todas as casas. Quem viu disse que ele saiu assim, fazendo curva assim e bateu de frente. Quebrou todas as telhas do centro. E os troncos de madeira, que eram enormes, foram voados vários metros. Se estivesse passando alguém na rua, não é bom nem pensar. Tiraram fotografia, aquela coisa toda. E o cidadão disse que estava lá trabalhando, de repente, notou que estava sem teto, sem nada, tinha voado tudo. A essa altura, todo mundo já tinha aconselhado a abandonar a obra. E eu fazendo de tudo para minha mãe não saber das histórias. Mas passaram a foto para ela, ela se desesperou, chorou, pediu pelo amor de Deus para parar com isso, tudo, aquela confusão toda. E nós recebemos uma comunicação da irmã Sheila, no centro, que foi uma comunicação divisor de águas. Isso agora vai até o final. Porque tudo isso era prejuízo e era aí. Agora a gente vai ter que ir até o final, bota mais trabalhador e
final. E esse centro hoje é um centro de luz para uma comunidade enorme, atendendo pessoas que acorrem lá com todos os tipos de problemas que você imaginar. Tivemos um caso nesse centro que tivemos tanta dificuldade para finalizar essa obra, que foi emblemático. Um jovem fez uma cirurgia de gastroplastia, de redução do estômago, e fez uma fístula e complicou muito. E era cirurgia atrás de cirurgia, cirurgia atrás de cirurgia, até que o melhor especialista que a gente tem no nosso país disse que o caso dele estava muito difícil, estava muito ruim. Muito difícil mesmo. E ele, de família muito católica, mas na hora do aperto, chegou lá. E, com o tratamento da fluidoterapia, esse cidadão, era um domingo, quando foi realizada a fluidoterapia, na segunda-feira, estava marcado para fazer um exame de imagem e, depois do exame de imagem, fazer a programação de cirurgia ou não. Quando fez o exame de imagem, não tinha mais nada. Aquela situação que estava gerando tanto sofrimento a ele, durante tanto tempo, a equipe toda disse que não sabia como tinha acontecido, mas estava resolvido. E aí a gente pensa, valeu a pena. Que seja uma que não é uma pessoa só, mas se o esforço nosso fosse para que uma pessoa obtivesse, vamos dizer assim, não só a cura física, mas a cura física que desperta a consciência para que existe algo mais norteando a nossa vida. Porque essas curas físicas, elas têm um sentido. Porque a matéria, uma hora, ela vai... Você cura, uma hora ela vai ter que se desorganizar e você vai ter que desencarnar. Mas essa cura, ela é um portal para o entendimento que há mais coisas na vida da gente. Para que a gente não fique somente preso à materialidade, só pense em coisas materiais, viva a vida de forma superficial. É um despertar da nossa consciência para o fato de que a nossa vida continua, que não é só isso. É isso que acontece. Porque, por exemplo, aqueles espíritos tipo Dr. Fritz e tantos outros, aquela forma até meio cruenta e etc e tal, para impressionar mesmo, porque não precisaria daquilo ali. Movimentando a força do perispírito solucionaria, mas aquilo ali é para o indivíduo que ainda tem dificuldade de enxergar um pouco mais, para ele ver que há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Ok? O movimento todo que se faz no sentido e dessa busca que a gente vem empreendendo a entender, a conhecer, porque a gente, quando pensa que está sabendo, é que a gente nota que não está sabendo de nada. E eu vou contar para vocês um fato aqui, que nos aconteceu, que foi uma lição de uma aprendizagem muito grande para a gente. Há muitos anos atrás, no ano 2011, recebemos um aviso que a espiritualidade que estava contrária a toda essa movimentação de esclarecimento iria aproveitar a primeira oportunidade, a primeira brecha, para destruir o trabalho. Sendo que a gente vinha num trabalho cotidiano, de muita concentração, muita prece, de muito tudo, e a gente achou que não poderia acontecer nada. Mas eles aproveitaram uma brecha e fizeram um estrago. Tínhamos um curso marcado na cidade do Rio de Janeiro, na área médica, e de lá tínhamos uma conferência na cidade de Uberaba, num centro muito estruturado, de uma pessoa que o presidente tinha uma amizade muito grande com o Chico Xavier. E lá, durante esse curso em janeiro, primeira noite eu lá não dormi. Isso deve ser porque eu estou muito concentrado nas nossas atividades aqui, médicas. Segundo dia eu não dormi, e achei estranho aquilo ali. Uma impaciência, uma coisa... E já estava meio cansado, e no terceiro dia, vinha aquele pensamento, eu do Rio de Janeiro não saio. Eu vou desencarnar aqui no Rio de Janeiro. Mas que coisa! Sair da minha cidade para desencarnar no Rio de Janeiro. Eu não queria desencarnar no Rio de Janeiro. Olha que pensamento.
Aí eu comecei a ficar com raiva de ter que ir para Uberaba. Eu disse, como é que eu marco essa viagem no meio? Eu tão apertado para ir para Uberaba. Vou desmarcar essa viagem e vou voltar para minha cidade. Vou dizer que não estou bem, vou desmarcar. Aí vim, mas o pessoal lá esperando, eu vou desmarcar. E começou aquele conflito. No meio dessa confusão, veio aquela intuição, faz uma prece, abre o Evangelho. Deixei os livros de lado, médicos, abri o Evangelho. A primeira noite que eu dormi, a quarta noite lá, a primeira noite que eu dormi. Aí, noite de manhã, eu disse, rapaz, será que isso é um processo obsessivo? Porque os outros dias eu não dormi. Abri o Evangelho, senti uma página lá e dormi. Isso está estranho. Mas ainda não tinha caído a ficha. Aí eu fui para Uberaba. Cheguei um dia antes do evento. E disse ao nosso amigo, rapaz, vamos dar um pulo lá no centro? Para eu sentir a ambiência do centro. Quando eu cheguei no centro, e o que me despertou foi que a sala de fluidoterapia é idêntica à que tem aqui. Idêntica. Estava vazia, o centro todo vazio, não era dia de atividade. Eu olhei para a maca olhou para mim e eu disse, é aqui mesmo. Quando eu me deitei, meus amigos, a entidade estava lá, e lá dentro daquela ambiência ele não conseguiu se esconder. Aí ele apareceu, através de mim. Eu nunca vi uma coisa tão violenta na minha vida. Mas era uma violência absurda. A raiva de ter sido descoberto, e etc. E foi um diálogo longo. Mas o mentor da casa, através desse amigo nosso, levou para assistência esse irmão espiritual. Eu saí do centro. Parecia que eu tinha saído da maternidade. Um menino novo. E me ficou a lição de que todos nós temos os pés de barro. Temos todos nós que nos cuidarmos. Temos que ter muita humildade. Porque a nossa humildade, às vezes, quando está sofrendo muito, a gente faz a prece de joelhos. Bota até um milho, se possível for. Não é assim? Aí quando começa a melhorar, você já tira o milho. Melhora um pouquinho mais, isso é o joelho. Para que joelho? Isso é uma coisa simbólica. Isso é uma mera simbologia. O joelho tem que ser o joelho da humildade, tem que ser o joelho da consciência. Para que ficar de joelho? Aí já fica deitado, aí daqui a pouco você fica de perna para o ar todo jeito, né? E esquece de fazer a prece, aí só é sair o aperto que você já vai. Então, depois disso, aí eu vi que eu precisava melhorar muito. Mas não era pouco, não, era muito. Para que o trabalho não chegasse a uma solução de continuidade. Porque começa com um e depois vai para outro componente do grupo, aí vai desanimando, aí o outro fala, mas fulaninho que tal, todo dia aqui aconteceu isso, quanto mais eu não vou nem entrar nesse negócio, Deus-me livre. Vai começar a acontecer coisa comigo e, bem, para que haja uma prevenção de tudo isso aí, é necessário a gente ter um entendimento que essa dimensão de trabalho é seríssima, é muito séria. A gente não pode lidar com isso de forma banal ou de forma indisciplinada, porque senão nós caímos no abismo. E eu digo isso por testemunho pessoal. E era um momento que eu achava que estava tudo certo, mas que não estava. E tivemos que voltar atrás e refazer o caminho e encontrar os pontos certos para que o trabalho realmente rendesse e que a gente não passasse mais por situação daquele tipo. Mas é impossível acontecer de novo? Não. Por isso que Jesus dizia, vigiai e orai. Aí um dia, no meio dessa confusão toda, eu, com muito trabalho da minha área, cansado, disse, rapaz, hoje eu vou ou não vou para o centro? Vou ou não vou para o centro? Que era um dia, tipo assim, um dia extra. Aquele dia, porque não dava para atender todo mundo dia, e remarca, eu já fiz a minha obrigação, já atendi a multidão essa semana, hoje é outro grupo, o pessoal, se eu for, vai ser muito bom, mas se eu não for, também não é obrigação. E aí recebo aquela mensagem, vá, é importante para você. Vai ser mais importante para você do que para eles. Para quem vai ser atendido, vai ser bom. Para você, vai ser muito melhor.
Porque quando a gente trabalha, nós somos os primeiros a sermos beneficiados. Não são aquelas pessoas que assim, se acham, eu sou legal, eu dei um conselho, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Você é o maior beneficiado. E eu chego para o atendimento, depois de atender algumas pessoas, eis que me aparece uma senhora com uma criança nos braços, portadora de uma grave deficiência mental, retardo neuropsicomotor, com uma espasticidade enorme. E a criança, naqueles movimentos desordenados, pegava nos cabelos da mãe, puxava, e a mãe vinha para cá, e ela com uma confusão enorme, e a mãe com um carinho, uma ternura com aquela criança. E até conseguir se organizar na sala para iniciar o atendimento, foi uma confusão muito grande. Foi um tapa, e puxa cabelo, e vem para cá e para lá, e eu comecei a ficar impressionado com aquilo ali. Disse, será que se eu tivesse um filho, ou uma filha assim, será que eu teria essa mesma ternura que essa mãe, essa mesma paciência que essa mãe está tendo com essa criança? Será? E aí veio mil e uma coisas na cabeça, né? Aí eu disse, olha mãe, ela é uma pessoa extremamente simples, não sabia ler nem escrever. Eu disse, mãe, a senhora está de parabéns. A senhora, como pessoa, como ser humano, é infinitamente superior a mim. Eu me senti muito pequenininho à frente da senhora. Foi uma honra para mim poder estar aqui para atender a senhora. E ela envergonhada, baixava a cabeça, nem olhava para mim. Eu disse, eu não sei se eu teria a capacidade de cuidar de uma criança como a senhora tem. Dessa criança que a senhora está me mostrando aqui, ela... doutor, mas é meu filho de coração, não é meu filho de sangue, não. Aí eu fiquei mais impressionado ainda. Mas eu achei que ia acabar a história. Mas não acabou, não. Eu disse, mas como foi que essa criança chegou até a senhora? Olha, doutor, meu marido é um homem muito promíscuo. Saiu com a dona engravidou. Quando a criança nasceu com a deformidade, ela resolveu que ia jogar fora a criança. E eu fiquei com pena e resolvi cuidar. Ela estava cuidando desse jeito. Do fruto de uma relação extraconjugal do marido com uma pessoa. E aí, sentindo aquela mão no ombro da entidade, dizendo, está vendo? Que você está aprendendo mais do que está ensinando, dentro da atividade da lida espírita. Como são os atendimentos? É sempre assim. A gente chega achando que vai passar alguma coisa, e sempre no final, nós recebemos lições variadas para a gente. Então lá a gente faz sempre a reunião, diz, olha, vamos ter a consciência que nós somos agraciados, felizardos, por podermos estar aqui fazendo esse trabalho, que nós é que estamos aprendendo a burilar essa nossa mentalidade ainda egoísta, através desses múltiplos exemplos, e que tantas vezes, durante o atendimento, chegam as entidades que se nos acercam e trazem um consolo. E eu me recordo bem, uma jovem que chega para o atendimento, e ela começa a chorar. Eu digo, vou aguardar ela acabar de chorar. Quando ela acabar de chorar, eu faço atendimento. Mas sendo que ela não parava de chorar. E vai passando uns 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, gente, uma multidão para atender, e a menina chorando. Eu disse, e agora? A entidade chega e diz, olha, diga a ela que pode parar de chorar, que você já sabe de tudo. Eu disse, mas eu não sei de tudo, irmão, mas diga mesmo assim. Eu disse, olha, pare de chorar, minha filha, a gente já está sabendo da sua situação. Ela foi ficando mais calma, enxugando as lágrimas, sabe? Se sabe mais ou menos. E esperando para ver o que ele dizia, né? Aí daqui a pouco, vai mudando aquela sensação do ambiente. A entidade se aproxima da gente e a gente começa a fazer uma carta. Que começava assim, querida mamãe, apesar da dificuldade de entendimento, ela tinha cometido um aborto, tinha ficado com um complexo de culpa muito grande e não conseguia mais ter paz por conta disso.
e entrou num processo depressivo que nada dava jeito. Nem psicoterapia, nem medicação, nada. Porque a impressão do seu ato era muito mais forte do que qualquer outra coisa. E aquela carta que ela recebeu do seu filhinho foi resolutiva. Resolveu a sua situação. Porque era o perdão de que ela precisava. Então veja, repare bem que a mediunidade, ela não é uma coisa que é assim solta, assim objetivo, ou só para despertar a curiosidade da gente, não. Ou só para satisfazer, porque a mediunidade, eu já escutei isso de alguns colegas bem céticos, vocês inventam isso, que é porque a morte é uma coisa ruim, e vocês querem, de alguma forma, se autoconsolar inventando a história da mediunidade. Veja que desconhecimento. Veja que desconhecimento. Aí nós temos lá, na nossa região, um cidadão que o filho desencarna com 19 anos de idade num acidente trágico automobilístico, e esse filho era a vida dele. A vida dele. E ele simplesmente perde completamente a vontade de viver. Ele era aquele cidadão boêmio. Chegava no final de semana, a esposa cuidando da casa e ele no mundo. Nem isso ele queria mais fazer. Ficou aquele cara pacato. Dentro de casa, sem querer ir para lugar nenhum, sem vontade de viver. A mãe, a esposa dele, desse senhor, apesar da dor, ela foi elaborando e etc e tal, e mulher sempre, em geral, mais inteligente emocionalmente que o homem, foi elaborando a situação e católica, mas foi procurando explicação para aquilo ali, se o filho dela tinha sumido, se o filho dela existia em algum lugar ainda, e enfim. Aí a pessoa disse, rapaz, olha, por que você não vai em Uberaba? Porque lá você pode receber uma carta do seu filho. Começou a botar na cabeça do marido. Marido, carta? Carta de quem, minha filha? Do nosso filho. Uma carta, o menino morreu, rapaz. Mas não quero saber dessas coisas, isso é invenção das pessoas. E ela é aquela senhora muito passiva. O marido dizia, ela tinha que obedecer. Estilo antigão. Mas ela bateu o pé e disse, eu vou. Você não vai comigo, não quero saber não. Já perdi meu filho mesmo, nada pior pode acontecer comigo. E eu vou me embora. E isso ele contando para mim, viu? Ele disse, quando olhou, olha doutor, quando eu olhei que minha mulher ia mesmo, disse, rapaz, eu não posso deixar minha mulher sozinha não. Uma empreitada dessa, ela não pode ir só, eu tenho que ir, né? Vou esperar para ver se ela vai mesmo, se ela for, eu vou. E ela estava mais que decidida e foi. E ele foi atrás. Foi atrás. Foi atrás para a mulher nem só. Receberam uma carta lá. Para vocês terem ideia, a carta foi uma experiência tão forte, tão marcante, que quando ele voltou, já foi para inaugurar um centro. Ele. Não foi ela, não. Ele. E ele construiu um centro associado a uma ação social magnífica. Uma serralharia que emprega jovens em condição de risco, e a partir dali eles têm um ofício, e muitas pessoas já passaram por essa ação social e pelo centro, e mudou a vida. Mudou completamente a sua vida. E ele dizendo para mim, a esposa do lado, ele dizendo, olha, eu não sei como eu vivia daquele jeito não. Essa mulher é uma santa, de ter me aguentado tantos anos eu daquele jeito, fazendo as coisas que eu fazia. Era para ela ter me deixado. E, no entanto, ele contando. Então, veja como a mediunidade é uma coisa sublime. De uma situação trágica, ela transforma a vida de alguém para uma situação muito melhor. Consegue tirar de uma situação triste uma nova situação, uma nova alegria de viver. Eu tive acesso a várias cartas, com detalhes minuciosos, e que realmente, quando chega para alguém que está passando por um momento de uma dor tão aguda quanto é a perda de um ente querido, ela traz uma nova dimensão da vida. Então a mediunidade é um caminho para ser feliz de verdade, porque ela vai dar esperança nova para quem já não tem mais vontade de viver. Tem um amigo nosso, que sempre nos recebe lá em Pedro Leopoldo, que o pai dele era dono de uma padaria, e essa padaria sofre um assalto.
Quando os assaltantes estavam indo embora, sem machucar ninguém, o irmão dele inventa de reagir. O assaltante atira para trás e pega em cheio no pai. Desencarna na hora. O irmão dele ficou com um complexo de culpa. Se eu não tivesse reagido, meu pai não tinha morrido. E fica naquela situação de depressão profunda, sem sair de casa, sem querer mais viver. Esse amigo nosso disse que um dia eu amanheci com aquela coisa dentro de mim. Eu vou viajar para Uberaba e vou receber uma carta de papai. Viajou não sei quantas horas de carro, é longe, Pedro Leopoldo para Uberaba. Ficou lá de madrugada na fila. Nem todas as pessoas recebem as cartas, são poucas pessoas. Imaginemos assim, um salão aqui repleto, 5, 6, 10 pessoas, talvez. Não é todo mundo. Mas ele recebeu. A carta dizia detalhes, mas tanto dos detalhes da vida. E o pai dizia, diga para fulaninho, que não fique assim não. Que não foi culpa dele não. Aquele dia já era o meu dia. E eu vi isso aqui, que já era o meu dia. E que ele saia de casa, que me dá muita tristeza ver ele todo dia chorando, fazendo isso, fazendo aquilo outro e tal. Vocês acham que isso aí não muda a vida de alguém? Não transforma a vida de alguém? Impulsiona a vida, dá força e motivo para você trabalhar em prol do seu crescimento, da sua evolução, em prol dos outros, não só de você. Aí você começa a querer trabalhar para os outros. No Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a espiritualidade, qual é o maior motivo da desgraça humana, ele vai responder o quê? É o egoísmo. Então a gente pensa primeiro na gente, segundo, na gente, terceiro, se der espaço, na gente. E isso é muito ruim para a gente. Porque à medida que a gente cuida do outro, que a gente intenciona a nossa ação do bem para o outro, a gente produz em nós mesmos a energia do amor e a energia da redenção espiritual. Se a gente for lembrar, ou o livro ou o filme, que às vezes marca mais, Nosso Lar, tem uma cena bem interessante. André Luiz pede uma audiência com o benfeitor. Chega na sala lotada, e ele quer ser atendido logo na frente de todo mundo. Você lembra disso? Aí o cara, olha, vá para ali, ó, tem todo mundo para ser atendido, vá lá para o final, meu filho, vá. Acostumado, provavelmente, e viciado. Provavelmente viciado na rotina terrestre, onde tem pessoas que, às vezes, gozam de determinados privilégios, imerecidos, na sua maioria, foi lá querendo passar na frente de todo mundo. O cidadão enquadrou ele, volta para lá. Volte. Ele voltou, ficou lá todo quietinho. E passa o tempo, batendo. E aí quando vai chegando ele percebe o quê? Que as pessoas são atendidas de dupla. Veja a situação. Aí a moça quer fazer um pedido. Eu quero visitar fulaninho de tal, meu familiar, quero fazer isso. E o cidadão bem quietinho lá, assim. Vamos lá puxar a sua ficha, para ver quantos bônus horas você tem. O que é que você tem feito para merecer isso que você está pedindo? Aí André Luiz olha para a situação dela. Ela já tinha alguns bônus horas e estava naquela situação ruim, e ele que não tinha nenhum. Ele vai ficando já ressabiado. Quando o cidadão acaba o atendimento, que pergunta para ele, ele diz, não era nada não. Já vai pegando o beco. Ficou o tempo todo nisso, não era nada não. Aí ele chega para trabalhar nas câmaras de retificação. E ele fica querendo trabalho. Pega a vassoura lá e vai. Mas calma, meu filho, não é assim também não. Não é tudo de uma vez não, né? Porque ele acelera o passo e quer conseguir os bônus todos de uma vez só. Para recuperar o tempo perdido. Chico dizia que não tem como recuperar o tempo perdido. O tempo perdido perdeu já. Inclusive, o Chico vai dizer que a pior sensação que nós temos quando nós atravessamos os liames dessa vida
e entramos na espiritualidade, é a sensação de tempo perdido. Sensação de tempo perdido vai ser a pior sensação que a gente vai encontrar. Mas o Chico, como é sempre consolador e dá sempre uma via de saída, no mesmo momento ele vai dizer, não há como a gente voltar e fazer um novo começo, mas há como a gente começar agora e fazer um novo final. Ou seja, sempre é tempo de começar. Por mais que a gente já tenha sido assim, pisado na bola, enrolado e etc e tal, sempre é tempo de começar. Sempre. Então isso é um alento para a gente. Que muitas vezes nós nos encostamos nas nossas conveniências. Ah, porque eu tenho isso, eu tenho aquela obrigação. Ah, porque eu tenho não sei quantos filhos. Ah, porque eu tenho a mulher isso, não entende muito, ou então o contrário, né? Meu esposo não entende tanto. Ah, tem o trabalho, ah, tem aquilo outro. Tudo isso são meras desculpas que a gente tem. Tudo isso são desculpas. Certa vez, quando eu quis dar uma desculpa, a entidade disse, você quer ser como? Aquele que faz ou que se desculpa? Eu fiquei desconfiado. Baixei a cabeça e nem respondi. Já sabia que o negócio estava ruim do meu lado. Você quer se desculpar ou quer fazer? Porque desculpa vai sempre ter. Principalmente se você é ocupado. Se você for uma pessoa que tem um trabalho, tem família, não, você vai ter desculpa, claro. Tem trabalho, tem família, fechou. Acabou. Está tudo já organizado. Não precisa mais você fazer nada. Você já tem cuidado da sua família e do seu trabalho. Mas será que é isso mesmo? E quando a gente quer, a gente não arruma aquele tempinho para ir jogar o pôquer falando da vida dos outros, ou ir para a partida de futebol, ou ir para as festividades. A gente sempre arruma um jeitinho. Ou não? Não é assim? Quando a gente quer, a gente sempre arruma um jeitinho. Mas por que será para que o desenvolvimento da nossa potencialidade espiritual a gente sempre fica relegando a segundo plano? Não há tempo, né? Não há tempo. E repare bem, sem dúvidas, a espiritualidade, essa que vai sintonizar com cada um de nós para o trabalho mediúnico, ela vai fornecer para a gente a energia necessária para o trabalho. Ela jamais vai deixar a gente sozinho. Você acabou o dia de trabalho, cansado, aí você vai lá, você não vai sozinho. Não tem como você ir sozinho. Você vai estar acompanhado. Quantas vezes a gente chega para o trabalho já muito tarde da noite, começa o trabalho tarde da noite, depois de um dia todo de labor intenso, e a gente sai do trabalho melhor do que quando a gente chegou. Como é que pode isso? Eles infundindo as energias. Nós, como mera instrumentalidade. O médium vai ser apenas e apenas um instrumento. Embora muitas vezes, infelizmente, deixamos a vaidade subir e você acha que você é o cara ou é a pessoa porque você, né, se deixa levar por essa fantasia que muitas vezes vai custar muito caro lá na frente, quando a gente aceita essa sugestão do mal, porque, como Paulo dizia, de nós mesmos nada temos de bom, mas Jesus nos preenche nas nossas deficiências. Então nós somos meros instrumentos que a espiritualidade utiliza para que o bem aconteça, né, no mundo. Então é necessário sim que a gente tome consciência e a gente se aproprie desse bem, desse dom dado por Deus, que é a mediunidade. E a gente não fica enrolando tanto, arrumando desculpa. Esse é um passo fundamental. E se você for ver bem, Emmanuel chega para Chico para perguntar, você quer trabalhar? O médium da qualidade do Chico. Você quer trabalhar? Chico, quero. Quero sim. São necessárias então 3 coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. E aí? Nós, espíritos tão rebeldes que somos, indisciplinados pela nossa natureza atávica, de indisciplinados que somos, para nos enquadrarmos nessa situação, nessa nova situação. Como é que fazemos? É difícil, mas não é impossível. Temos que realmente
se a gente quiser ser instrumento dessa ação, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, aceitar o desafio e ir em frente. E quando é que você vai ganhar essa força? Quando, através de você, enquanto instrumento, você vê a modificação na vida das pessoas. Nós temos um amigo, um excelente palestrante, e que ele começou a ter aquela crise, a crise da dúvida. E no meio da crise da dúvida, ele ligou para mim e disse: rapaz, faça uma prece, peça ao seu mentor espiritual que lhe ajude, que lhe auxilie, que lhe oriente, que lhe intua no que você está fazendo. Depois de uma semana ele liga para mim: rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu passei 2 dias fazendo aquelas preces, aquelas orações, tudo, mas sentindo aquela coisa travando. Eu fui almoçar no restaurante. Quando eu ia na saída, me para uma jovem e diz: muito obrigado. Se eu lhe conheço? Não, você não me conhece. Mas eu tive numa palestra que você deu há 15 dias atrás. Eu fui indicado por uma amiga. E eu já tinha planejado o suicídio. E eu vacilei e contei uma parte da história para minha amiga, que ficou muito preocupada. Me pediu para procurar médico, psicólogo, mas eu não quis. Ela disse: então vamos para a palestra comigo. E você, eu estava no meio do auditório, em determinado momento da palestra, você muda o curso do tema. Você sai da história. E já não era mais você que falava. Já era uma voz diferente da sua, e falava com uma propriedade muito grande, e falando exatamente do que eu estava passando. Era como se você estivesse lendo o meu pensamento. Eu me senti desnuda no meio do pessoal. Mas eu não contei essa história para ninguém, você falando tudo que era a minha vida. E eu chorava, como eu nunca tinha chorado na minha existência. E eu saí de lá naquele dia, decidida a dar uma chance para mim mesma. E é por isso que eu lhe agradeço. Ele disse, quando ela acabou de fazer o relato, ela emocionada chorando, ele chorando do lado, os dois chorando. Veja como a espiritualidade, ela sempre está ali, ó, nos amparando, nos auxiliando, mostrando, intuindo, induzindo. Precisa que a gente eleve também a nossa força do pensamento. Saia da zona de conforto. Porque às vezes a gente está na zona do conforto. E eu já escutei muito isso. Tem um colega que disse: olha, rapaz, essa sua mediunidade, ela é uma bênção. Você vai pesar no futuro o fato de você simplesmente você ignorar isso. Um dia isso vai pesar. Ele olhou para mim e fez: rapaz, agora que minha vida está toda organizada, em casa tudo beleza, no trabalho tudo legal, minha vida está uma tranquilidade danada. Entrar nesse negócio, eu vejo o povo que entra. É tudo confusão. Só é coisa acontecendo. Eu tenho medo de entrar nisso e de repente minha vida dá um revés. Olha o pensamento. É possível isso acontecer? Isso é possível. Tem um livro que eu acho que vocês também já conhecem, chamado Diálogo com as Sombras, que é do Hermínio Miranda. E tem um trecho que ele diz o seguinte, ele indaga o seguinte: é possível que uma pessoa empenhada em fazer o bem, está ali, o tempo todo, utilizando seus recursos para auxiliar, para amparar, para fazer o bem. É possível que esse indivíduo, em fazendo o bem, no meio da história, ainda sofra alguma coisa decorrente disso? Qual é a resposta? Possível é. Mas só se já estiver na situação kármica do indivíduo. Ele tiver que passar por aquilo ali. Aí não tem jeito. Mas aí não vai ser por ele estar fazendo. Aí vai acontecer de outro jeito. Mas não tem lógica em você fazendo o bem e você recebe um revés por estar fazendo o bem. Aí seria, a gente estaria no caos. Então isso não procede. Isso não procede. Inclusive, tem outra obra de Chico, pelo espírito Hilário, chamada A Vida Escreve, que ele conta a história de um cidadão que era espírita, muito dedicado. Todo mundo gostava dele no trabalho. Todo mundo o amava. E ele, num acidente, perde um dedo. E todo mundo fica se indagando: mas rapaz, fulaninho é uma pessoa tão boa, ajuda todo mundo, trabalha no centro, num serviço assistencial belíssimo, se acidenta e perde um dedo, meu Deus, e é aquele drama.
uns dias depois, ele está na reunião mediúnica. E aí revela-se o panorama dele. Na vida anterior, ele tinha sido um cidadão muito perverso. Era dono de uma fazenda com escravos, coisas desse tipo, e tinha colocado o braço de um servo seu para amputar numa máquina lá, de moenda. E ele veio com uma necessidade de reparar aquilo ali, perdendo também o seu braço. Mas como Deus é justiça, mas também é misericórdia, e que nem todas as nossas reparações vão ser necessariamente através da mesma maneira, do olho por olho, dente por dente, o indivíduo, de tanto fazer o bem, perdeu só o dedo ao invés do braço. Estava no lucro, mas não entendia por quê. Vai entender lá na reunião de intercâmbio mediúnico, que o que ele passou foi uma coisa mínima comparado ao que ele tinha feito. Então repare bem que tudo é engendrado nessa economia divina, que nada acontece por um acaso. Então não é o fato dele, por ele estar fazendo o bem e etc e tal, que ele perde o dedo, muito pelo contrário. Muitas coisas que poderiam ser bem piores para a gente, não são tão piores, porque nós estamos envolvidos, auxiliados, intuídos, amparados pela espiritualidade. Porque certamente faríamos algumas coisas que não devemos, mas que pela intuição de estarmos no trabalho, a gente vai por outro caminho. A gente percebe alguma coisa e vai modificando a nossa estrutura. Nós temos o livre-arbítrio das escolhas. Tudo na nossa vida. E quando você anda amparado por essa espiritualidade que te coordena as atividades, certamente você tem mais chance de acertar. Em alguns momentos vão acontecer dissabores. Porque se a gente for ver bem direitinho, começando pelo nosso Cristo planetário, que amou de forma... Nossos amigos, que foram muito amigos próximos do Chico, dizem que o Chico às vezes começava a falar de Jesus, aí parava, aí todo mundo parava, e ele começava a chorar. E olha, a gente não tem condições de entender o amor de Jesus. Imagine Jesus amando como amou, qual foi o destino que teve? Uma cruz. Outros grandes avatares da humanidade, que muito amaram, tiveram finais não muito bons. Mahatma Gandhi e tantos outros. E por quê? Será que a gente não está muito preocupado com o destino da nossa história transitória aqui, enquanto a mais importante é a história espiritual? Se tivermos que passar por dificuldades, por estarmos fazendo o bem, graças a Deus. Pior seria se tivéssemos chegado no final e a gente tivesse feito fazendo uma retrospectiva, não estou fazendo nada. Isso me marca muito porque no dia lá, que passamos por um aperto muito grande durante o assalto, o cidadão ficava passando um revólver assim, ele engatilhado, eu me lembro como se fosse eu, disse, Deus, está entregue em tuas mãos, seja feita a tua vontade. Se fosse em outro tempo, eu ia dizer, pelo amor de Deus, que esse cidadão vá embora, eu quero minha vida. Seja feita a tua vontade e não a minha. Só para finalizar, aí passa o tempo. A presidente desse centro, que passou toda essa situação muito difícil, faz uma ligação para mim uns 4 anos depois. Disse, eu estou com uma situação aqui para passar para você. Isso que é? Eu sou enfermeira da família, aquela enfermeira que visita as pessoas em casa. Um jovem, muito jovem, jovenzinho da comunidade, estava numa lanchonete, teve uma briga na frente da lanchonete, ele levou um tiro no pescoço, pegou a medula cervical e ele está quadriplégico e nem fala direito. E eu, responsável por fazer os curativos dele todos os dias. Todos os dias. O pai, só vive ele e o pai dele. O pai dele cuida de porcos. E eu fui falar com o pai dele dizendo, olha, não dá, assim não dá. Seu filho tem que ter cuidado, eu chego aqui para fazer o curativo, está do mesmo jeito que o dia anterior. O senhor tem que ajudar, porque não pode ser assim e tudo. O pai, olha, eu não vou deixar de cuidar dos meus porcos para cuidar dele, não. Se você quiser vir, você vem. Agora, isso não é comigo. Ela saiu muito entristecida. E redobrou os cuidados para o jovem, já que o pai não queria dar o cuidado. Pois bem,
Um dia ela chega e ele chorando. Chorando, chorando. Ela brincando. Disse, olha, se você continuar chorando, eu não venho mais cuidar de você. Quero você sorrindo, não quero você chorando. E ele fazia assim com a cabeça. Ela, mas o que foi? Qual foi o problema? Ele, eu preciso do perdão. Perdão por quê? E ele com muita dificuldade, devido ao acidente, por arma de fogo, porque fui eu quem coordenou o assalto a vocês no centro. A você, doutor Hugo. Fui eu que organizei tudo, e fui eu que atirei. Fui eu que fiz isso, que fiz aquilo outro. E eu preciso muito que você ligue para ele, para saber se ele me perdoa. Veja que coisa. Eu disse, minha irmã, quem sou eu para negar o perdão a quem quer que seja? Diga a ele que ele está perdoado. Na verdade, nem precisaria, mas se isso vai ser tão importante para ele, ele se considere completamente perdoado. E se eu puder ajudar em alguma coisa, estou aqui à disposição. Não deu tempo. Eu ia visitá-lo, mas ele desencarnou nesse ínterim, precisando dessa situação. Então, veja bem como é que as coisas acontecem na vida da gente. Nada é por um acaso. Tudo tem uma relação de causalidade. Não é por um acaso que nós estamos aqui hoje. Para algumas pessoas isso aí vai fazer muito sentido o que a gente falou. Para outras vão fazer um sentido mais ou menos. Para outras não vão fazer nenhum sentido agora, mas que num futuro talvez faça um grande sentido, porque cada um de nós tem o nosso tempo. O importante é que a informação, ela ficou. E que em algum dado momento, a gente vai utilizar dessas informações. Tudo isso que a gente aqui falou, foram coisas que a maioria não estão nos livros, porque foram vivências que a gente teve ao longo da nossa trajetória e militância na causa espírita. Eu digo a vocês, sem medo de errar, que a nossa experiência dentro da nossa hora de trabalho tem sido muito gratificante para a gente, muito mesmo. Sou muito agradecido a Deus por ter nos dado a oportunidade nessa encarnação de ter vindo numa função de cuidar da saúde das pessoas, porque é muito gratificante. Mas o conhecimento espírita dá uma dimensão tão diferenciada dos valores que a gente tem enquanto pessoas, que eu vou dizer para vocês que é uma coisa que eu não teria palavras para agradecer a Deus a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. Se fala que a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Então vamos divulgar a doutrina espírita. Não vamos ser sectaristas e desejosos de prosélitos, batendo na porta da casa das pessoas que não querem nos ouvir para estar falando. Isso aí não cabe. Mas quando tivermos a oportunidade, não fiquemos tímidos, de forma alguma, porque tem muitas pessoas que precisam dessa informação. Para vocês terem ideia, um dia desses, chega uma senhora no consultório com um terço todo enrolado no braço. Chamava a atenção. Quando ela entrou, primeira coisa que ela perguntou, não deu nem bom dia, boa tarde, foi: qual a sua religião? Eu disse: agora estou frito. Aí eu disse: sou espírita. Ela: graças a Deus. Assim o senhor vai me entender. Então veja que nós temos que sairmos desse ocultismo, porque muitas vezes a pessoa tem vergonha, ou se não me perguntaram, para que dizer, né? Evita um problema e etc e tal. E muitas vezes você está se furtando de levar uma mensagem de consolo e uma mensagem transformadora para muitas pessoas. Então, eu finalizo a nossa conferência agradecendo imensamente a paciência de todos vocês, ao carinho que eu senti desde a chegada nessa casa, que é uma casa, vamos dizer assim, todas as casas espíritas
São casas especiais, casas de trabalho, casa do Cristo. Mas sentimos uma energia muito sublime nessa casa. Desde o acolhimento até esse momento, nos sentimos extremamente felizes por estarmos aqui, dividindo esse momento com vocês. E vou falar um pedacinho, um trecho, de uma poesia que eu acho, só um pedacinho, que é muito linda, que é do Momento Espírita, não sei se vocês conhecem. O site do Momento Espírita tem vários trechos lá que são maravilhosos. E tem um que me toca muito, que ele vai falar da vida de Jesus. Se fala o seguinte: Chico foi o maior médium de Jesus, médium enquanto intermediário. Eu concordo, porque quando a gente lê aquelas obras de Emmanuel, Ave Cristo, há 2000 anos, Paulo Estevão, Chico está Emmanuel, através de Chico, eles apresentando a figura de Jesus como você não vai ver em lugar nenhum. Então você se apaixona por Jesus. Jesus sai da cruz para te consolar. Sai da cruz para caminhar ao teu lado. Então, Chico foi o maior médium de Jesus. E Jesus foi o maior médium de Deus. Eu e o Pai somos um só, que é tão confundido, né? Somos um só pensamento. Porque ele trazia a mensagem viva de Deus para a gente. Então, Jesus, o maior médium de Deus. Com respeito a todas as filosofias e todos os grandes avatares que passaram pela humanidade, mas como Jesus, ninguém. E esse texto vai falar exatamente de Jesus, e começa mais ou menos assim. Toda especial foi a sua vida. Anunciado por profecias, sonhos e anjos, ele esteve aguardado pela ansiedade do povo, pelo orgulho nacional de raça e pelo despotismo dos dominadores políticos que o desejavam guerreiro arbitrário e apaixonado. Quando o silêncio espiritual pairava em Israel, ele nasceu numa noite gentil numa manjedoura, cercado por animais domésticos e pelos pais humildes, sem outras testemunhas. Seus primeiros visitadores eram amantes da natureza, pastores simples, logo seguidos por magos poderosos no contraste que sempre assinalaria sua jornada entre os homens. Nas paisagens de Nazaré, ele cresceria dividido nas atividades na carpintaria do pai e as meditações nas campinas verdejantes. Imiscuído a outras crianças, sem qualquer destaque, portador de conflitos antes da hora. Amadureceu no lar, como trigo bom no solo generoso, e quando chegou a hora, agigantou-se nas sinagogas, desvelando-se e anunciando-se. Incompreendido como era de se esperar, logo partiu em busca daqueles que o seguiriam e transformar-se-iam em pilotis que dariam início e sustentação a uma nova era fundada por ele. No bucolismo da Galileia, pobre e sonhadora, rica e farta de beleza, ele daria início ao ministério que um dia se alargaria por quase toda a humanidade, nos trazendo um roteiro seguro de paz e felicidade. Jamais igualado, sua voz transmitia a mágica entonação do amor que penetra e dulcifica, ensinando-nos como ninguém jamais logrou nos ensinar. A majestade do seu porte confundia os hipócritas e desarmava os adversários fortuitos pela sua serena inocência, profunda sabedoria e invulgar personalidade. Nunca se perturbou diante das conjunturas humanas sobre as quais pairava, apesar de viver com a gente de má vida, pecadores perversos, pobres desesperados, ricos desalmados, vítimas morais de si mesmo no vício, perseguidores contumazes. Ele conhecia a pequenez humana e impulsionava o homem ao crescimento interior e às conquistas maiores. Senhor fez-se servo, príncipe fez-se vassalo, nobre de origem celeste fez-se escravo por amor. Jesus, síntese histórica da ascensão humana. Unamo-nos a ele e vivamos com ele. Para que um dia, como Paulo escreveu à igreja da Galácia, possamos dizer: já não sou mais eu quem vive, e sim o Cristo que vive em mim. Muita paz para todos.